Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Mets Cloud RP. Hoje vamos falar então sobre integrações de estoque, tá? Dando início aqui às conversas sobre a parte de estoque no sistema, tá? Então, o estoque ele vem de diversos módulos do sistema, tá? Então, você pode simplesmente fazer uma movimentação manual de estoque. Existe esse programa, Movimentação Interna de Estoque, que é um programa bastante simples, que você vai ter os históricos de entrada, saída ou transferência, dependendo daquilo que você está fazendo. Você está dando entrada no estoque, saída, ou você está transferindo o estoque de um almoxarifado para outro, tá? De uma empresa para outra não tem, tá, pessoal? Daí tem que ser via nota fiscal. Mas eu posso, dentro da mesma empresa, fazer uma transferência do almoxarifado 1 para o 2, por exemplo. Daí, quando eu coloco transferência aqui, ele vai me perguntar aqui embaixo o almoxarifado origem e o almoxarifado destino e a quantidade que eu quero transferir. Tá? Então, essa parte de movimentação manual, então, no momento que eu quero fazer uma entrada, por exemplo, eu venho aqui e informo a entrada, informo o item. Então, vou pegar um item qualquer aqui, né? Vou dizer o setor que isso tá vindo, esse produto, né? Que daí, normalmente, dentro de uma fábrica, um produto foi produzido em alguma área e está sendo dado entrada no almoxarifado. E aí o produto aqui tem que estar cadastrado já no almoxarifado. A gente viu lá dentro do cadastro de item que a gente relaciona o item ao almoxarifado, né? A data, ele já pega a data de hoje. E aqui a quantidade. Então, quantidade 1. Se eu deixar o valor aqui zerado, ele não vai dar entrada de custo desse item, tá? A não ser, ele vai fazer uma pergunta se você deseja pegar o custo anterior, tá? Então, isso aqui é para efeito de custo médio, tá? Então, vou dar um OK aqui. Ó, justamente a pergunta que eu falei. Então, valor unitário não informado. Desejo que o sistema gere a entrada do custo médio anterior? Ok. Não foi encontrado custo médio para esse item. Por favor, informe o campo. Por que isso, gente? Porque senão o seu custo vai ficar errado, vai gerar um problema lá na frente no seu relatório, né? Então, o certo é você informar um custo aqui. Então, agora, dei uma entrada com custo, ele nem vai me fazer a primeira pergunta, ele já foi direto para o valor. Tá? Então, fez essa entrada desse estoque, desse item, nesse almoxarifado, tá? Onde que a gente enxerga isso, né? Porque ele faz aqui, né? E a gente quer visualizar. Então, aqui nós temos a tela do extrato de movimentação, que é uma tela muito importante, que é onde você vai visualizar o seu estoque movimento a movimento. Então, aqui sempre exige que você coloque o produto, o item que você quer pesquisar. Ele pega padrão um mês para trás, tá? Então, se você quer visualizar registros mais para trás, você tem que trocar a data inicial aqui, tá? E daí ele vai te trazer aqui, então, os movimentos, ó. Então, observem que eu tenho movimentos de todo tipo. Essa opção de exclusão aqui, ela só vai me dar para movimentos manuais. Então, se eventualmente eu fiz um movimento de estoque errado, o manual ele vai me deixar excluir. Os que vêm via integração de nota fiscal, por exemplo, ele não vai deixar excluir. Você teria que ir lá e cancelar a nota ou retornar o recebimento, daí ele vai fazer então um movimento contrário de estoque. Então, se você faturou errado, ele deu uma saída de estoque. Aí você cancelou essa nota errada, ele vai dar a entrada de volta daquele estoque. Vai aparecer dois movimentos aqui, ó, justamente com a opção de estorno. Tá? Então, aqui é o caso de um recebimento. Ó. Recebimento já falamos nos outros vídeos, recebimento de nota fiscal de compra. Né? Então, ele deu uma entrada. Ó, tem a opção entrada aqui. Aí, quando estorna, que eu retorno a nota lá, ele faz a saída. Ó. Aqui ele desfez aquilo que ele fez no primeiro momento. Então, se você deu a entrada de uma nota,
foi lá, já usou aquela matéria-prima, aquele material, já deu a saída para consumo, por exemplo, ele não vai deixar você retornar a nota, porque não vai ter estoque para ele voltar. Entende? Como tudo é integrado, gente, então o sistema ele tem algumas travas para evitar erros, tá? Então, de onde que vem as integrações de estoque? Vem do recebimento, né? Vem do faturamento, vem das entradas, das movimentos manuais ali que a gente viu, e vem da ordem de produção, tá? Como que funciona a integração via ordem de produção? Deixei aberto aqui a estrutura para mostrar isso para vocês. Esse campo aqui, ó, gente. Na estrutura, quando carrega uma ordem de produção, por exemplo, do meu carro aqui, ó, ele vai puxar todos esses insumos aqui e ele vai puxar esse parâmetro lá para dentro da ordem. Se eu disser que é manual, ele vai exigir que seja feito um apontamento, por exemplo, dessa haste aqui, manualmente. Eu estou requisitando essas hastes para uma ordem de produção. Então, daí tem uma tela de requisição de demandas contra a ordem, tá? Então, vamos pegar aqui, vamos achar ele aqui. Ordem. Manual. Não estou achando, mas vamos pelo menu de produção. Eu não me lembro exatamente como que é o nome dele na... Vamos pegar aqui, MRP, baixa de demandas manuais. Está aqui o programa que eu queria. Então, esse programa aqui seria para quando lá na estrutura está marcada aquela opção manual. Então, ó, o operador vai informar aqui o número da ordem, vai aparecer aqui os materiais e ele vai ter a opção aqui, então, de apontar quanto material está sendo requisitado para aquela ordem de produção, tá? Então, isso é uma forma de movimento pela ordem de produção. Outra forma, requisição automática na liberação da ordem, tá? A gente sugere que seja utilizado essa terceira opção aqui, tá? Mas a gente está explicando todas aqui. Então, a requisição automática na liberação da ordem é o seguinte: quando eu libero a ordem para a fábrica, o sistema já vem, ele vai dizer aqui, tá, vai uma haste para fazer um carro. Então, quando eu liberar uma ordem de um carro, ele já vai dar a saída do estoque de uma haste. Entende? Ele já faz essa saída quando libera a ordem de produção, tá? Isso aqui se aplica em alguns casos mais específicos, quando o processo é muito rápido, de repente acontece dentro do mesmo dia e você já quer, gerou a ordem, já quer dar baixa do estoque, né? Já o que a gente sugere mais é que seja esse terceiro aqui, ó, que é a requisição automática no encerramento da ordem de produção. Então, esse caso, ele vai fazer o quê? Ele vai dar a baixa, do material quando eu finalizar a ordem de produção. Então, aqui, a gente tem aqui a entrega de ordem de produção individual e o encerramento de ordens de produção em grupo, tá? São duas telas aqui que tem. Eu vou pegar essa individual só para mostrar rapidamente aqui para vocês. Então, é uma tela simples, que eu vou vir aqui e vou informar o número da ordem. Ele já vai puxar o saldo da ordem aqui na quantidade e o almoxarifado padrão. Eu posso trocar. Então, por exemplo, tinha planejado fazer 2 carros e fiz um só. Aí, então, a integração de estoque vai ser proporcional. Ele vai dar a entrada de um carro no estoque e vai dar a saída apenas de uma tela. Se eu tivesse feito os 2 carros, daí ele já faria, então, a entrada dos 2 carros no estoque e faria a saída de 2 telas, sempre na proporção daquilo que eu estou entregando. E o almoxarifado aqui também, ele já puxa o almoxarifado padrão, mas eu posso alterar desde que ele esteja ligado lá no cadastro de item, tá? Então, voltando aqui na estrutura, né, são as situações que tem, tá? Esse não requisitar aqui é uma situação específica, então, para as situações de industrialização, que daí eu quero, então, que o sistema me gere, ele dê a baixa
das demandas da ordem apenas quando eu faço a nota de devolução e não quando eu entrego a ordem de produção. Tá? Então é uma situação mais específica aí que provavelmente você teria que ver melhor, mais no detalhe com a nossa equipe de implantação. Tá? Então, recapitulando, então voltando aqui no nosso extrato, aqui a gente vai ter justamente esses diversos movimentos. Se aparecer REC aqui, é porque é um recebimento. Um RE é porque é um estorno de recebimento. MAN, porque é manual. Se aparecer aqui ordem de fabricação, OFS, é porque é uma saída de ordem de fabricação. Se aparecer OFE, é porque é uma entrada de ordem de fabricação. E aí vai, tá, gente? Aqui, nesse caso aqui, esse produto não tem todas essas situações, mas poderia ter. Poderia ter saída. Ó, tem aqui, ó, uma saída por nota fiscal, ó, NFS. OFE, uma entrada por ordem de produção. Então, são as diversas formas de integração com o estoque, tá? Lembrando que o quê? Quando eu dou entrada lá de um recebimento de uma matéria-prima, ele já vai me gerar um custo para aquele produto, um custo médio. Porque aqui no módulo de estoque nós vamos falar sempre de custo médio. Depois, lá no módulo de custos, nós temos o custo interno, o custo de aquisição, formação de preço de venda, que são custos mais gerenciais. O custo médio é um custo mais para efeito de estoque mesmo. Inclusive, ele é lá dentro do bloco H do SPED fiscal, ele é obrigatório gerar por um ano. Quem tem obrigatoriedade de SPED tem que gerar o estoque com o custo, não apenas com as quantidades. O bloco K gera as quantidades de estoque, mas o bloco H, que é anual, normalmente, daí você tem que gerar com o custo médio. Então, quando você faz entradas no estoque, o sistema tem que gerar o custo médio, já lá ele já faz toda aquela jogada, né? Batendo créditos de imposto e tudo mais, tá? Já nas saídas, ele faz a saída pelo próprio custo do produto. Então, ele vai manter o custo, mas na entrada, vocês viram que a gente fez o teste ali na movimentação interna, né? Ele vai te exigir o custo. No caso, por exemplo, se eu estou fazendo uma entrega de ordem de produção, que é o caso aqui, né? São vários movimentos de estoque que ele faz de uma vez só. Ele vai fazer a entrada do produto pai, então vai ter uma entrada, mas pode ter várias saídas, se a entrega da ordem, se o movimento de estoque for na entrega da ordem, tá? Então, o que vai acontecer? O custo do pai, o custo médio do pai, vai ser a soma do custo médio dos filhos na proporção do consumo que foi a ordem de produção desse cara, tá? Então, vamos pegar aqui a ordem de produção. Então, na ordem de produção, eu posso ter o quê? Eu posso ter situações que eu fiz ajustes nessa ordem de produção. Então, voltando no nosso exemplo do nosso carro ali, né? O que acontece? Antes de encerrar essa ordem de produção, eu posso ter vindo aqui e dizer, não, em vez de gastar uma haste, eu gastei duas. Eu poderia vir aqui antes de finalizar a ordem de produção e fazer esse ajuste. Aí, quando eu fui aqui na entrega de ordem de produção individual, ele já baixou, então, o estoque com o ajuste. Inclusive, fica registrado aqui nessa tela que houve um ajuste. Ó. Ele guarda essa informação aqui depois para relatórios, para consultas. Tá? Então, essa é outra vantagem da gente utilizar a baixa de estoque no encerramento da ordem, não na liberação. Porque se você já faz na liberação, ele vai fazer com base no que estava na estrutura, né? Que é o que ele copiou para dentro da ordem. Então, se você faz só no encerramento, o sistema já vai fazer com os ajustes. Lembrando que o módulo de MRP, mesmo que você não tenha dado saída do estoque, ele vai enxergar que aquela demanda daquela ordem está empenhada e vai apontar aquela previsão de consumo lá para gerar a sua programação, tá? Então, isso tudo aí o módulo de compras já faz, tá? Então, aqui então tem a questão do movimento de perda, que se tiver marcado esse cara aqui, por exemplo, e eu disser que eu tenho 10% de perda aqui, por exemplo, numa determinada matéria-prima, nesse tubo aqui, por exemplo, aí o que acontece? O sistema ele já vai gerar um movimento adicional na ordem de produção. Então, se eu tenho consumo de 1 para 1 aqui aqui é 4, né?
4 tubos para fazer um carro. Aí se eu estiver fazendo, por exemplo, um carro, ele vai dar a saída, eu botar 10% aqui, ele vai dar uma saída de estoque de mais 0,4 tubos em função da perda, que eu coloquei de 10% aqui, tá? Isso, daí ele gera inclusive uma segunda linha lá na ordem de produção referente à perda, tá? Então são possibilidades aí que você pode utilizar no sistema para ter um controle mais apurado aí dos seus estoques. A gente não vai entrar muito em detalhes aqui dos relatórios e consultas, a gente falou só do extrato, tá? O extrato aqui, inclusive, ele tem a possibilidade de imprimir, então você pode imprimir essa visualização, gerar um PDF, enfim, para enviar, né? Tem essas possibilidades e aqui também tem a possibilidade aqui de você mexer nessa grade aqui. Certo, gente? Um abraço, até o nosso próximo vídeo.